Olá, o meu nome é Raul Ribadave, sou produtor de vinhos e formador WC. Meu nome é Lana Ruff, sou também formadora de vinhos e sommelier, e hoje estamos aqui no Clube Direct Wine para ajudá-la a aprender mais sobre vinhos. Vamos a isso! Olá! Hoje vamos falar sobre vinhos brancos com madeira. Nós estamos habituados a um estilo de vinhos brancos muito particular, que é o que se vê habitualmente no mercado, que são vinhos frescos, são vinhos limpos, são vinhos frutados. Mas isso nem sempre foi uma realidade. Hoje só é uma realidade, porque esses vinhos costumam ser vinificados em tanques de aço inoxidável. Mas esse é um tipo de equipamento que só passou a estar disponível nas adegas a partir ali mais ou menos dos anos 1950. Antes disso, o que é que fazíamos? Usávamos outros tipos de materiais, portanto, argila, cimento, diferentes tipos de madeira. E foi aí que se percebeu que o carvalho era uma madeira específica que adquiriu muito prestígio, porque se percebeu que esse tipo de madeira, madeira de carvalho, aportava características muito interessantes ao vinho. Então, aportava aromas muito sedutores, aportava uma textura mais suave. Percebeu-se também que o carvalho ajudava na longevidade dos vinhos. Então, o carvalho passou a ser usado na fermentação dos vinhos, passou a ser usado na maturação dos vinhos e no transporte dos vinhos também. Mas, se antes o carvalho era uma necessidade, hoje ele faz parte da extensa lista de decisões com a qual o enólogo ou enóloga é confrontada em todo o processo de produção de um vinho. Se decidirmos usar um recipiente de madeira, há 3 processos importantes também que podem acontecer e que comumente acontecem dentro de um recipiente de madeira, que são, o contato com o oxigênio, portanto o vinho acaba por ter uma maior exposição ao oxigênio do que teria se fosse vinificado em tanques de aço inoxidável. Acontece também o contato com as borras do vinho, que são as leveduras que fermentaram, e acontece um processo chamado fermentação malolática, que não convém entrar muito no mérito aqui, mas também aporta uma série de características específicas ao vinho. Vamos falar sobre os vinhos? Então começamos falando sobre o Morgado de Bucelas Cuvée. Esse é um vinho elaborado pelo enólogo Nuno Cancela de Abreu. O Nuno Cancela de Abreu é um enólogo bastante conceituado, conhecido em todo o território português. Mais importante que isso, ele foi um grande pioneiro na região de Bucelas, no cultivo da Castarinto, na fase moderna da região de Bucelas. Foi uma pessoa que trouxe uma abordagem científica para o cultivo dessa casta ali no território, e por isso foi mesmo muito importante. Bucelas é uma região que fica mais ou menos a 20 quilômetros ao norte de Lisboa, e essa região tem alguns grandes trunfos. Primeiro, é uma região que sofre muito com a influência marítima do Oceano Atlântico e com a influência dos rios que estão ali perto, que são os rios Trancão e o Tejo. Além disso, a região de Bucelas tem solos com altíssima concentração de calcário, o que tem um impacto enorme na forma como as uvas vão se expressar no copo. Falando sobre a casta, Arinto é uma casta que é cultivada em todo o território português, de norte a sul, inclusive nos vinhos verdes ela é conhecida como Pedernã, mas é nos solos calcários que essa casta se expressa mesmo na sua maneira mais complexa, mais intrigante, mais longeva, e isso se nota muito bem nesse vinho aqui. É uma casta que na juventude tem aromas a lima, a limão, maçã verde, pode desenvolver alguma fruta mais madura, dependendo da colheita. É uma casta que expressa muito essa mineralidade que vem do solo, então uma sensação de frescura na boca, de água de mina, de água direto da fonte. Depois, com a idade, com a evolução, passa a desenvolver aromas super intrigantes também de torrada, de cera, mel, de casca de cítricos. E esse vinho é interessante porque ele mostra muito bem essa faceta, mas ele tem outras dimensões também. Ele tem essa dimensão da fruta, da Arinto, tem a dimensão da mineralidade do solo e tem a dimensão da madeira. Esse vinho foi fermentado, foi estagiado em madeira, sofreu batonagem também, que é um processo em que se revoluciona, em que se mexe bastante nas leveduras mortas, de forma a aportar alguns aromas ao vinho e uma textura de boca mais untuosa. E por isso é um vinho que precisa ser consumido em copos maiores, de bojo mais largo, para se expressar melhor. Não precisa ser um copo tão grande quanto esse, mas convém que seja um copo aí com tamanho considerável.
E é um vinho que vai muito bem com pratos como arroz de marisco, polvo alagareiro, cozinha indiana assim mais suave. São todas muito boas opções. Passamos então para o Glencarlou Chardonnay. Glencarlou é um produtor referência na África do Sul. A África do Sul é um país que tem se destacado aí no cenário internacional nos últimos anos, nas últimas décadas. Esse vinho, particularmente, vem da região de Western Cape, que é onde está a esmagadora maioria das vinhas na África do Sul. É uma região de clima atlântico, de clima moderadamente quente, mas que tem as temperaturas refrescadas por essa influência marítima. É um vinho que vem do distrito de Paarl, mais especificamente do ward de Simansburg Paarl. Ward, só para constar, é o nome que eles dão lá para a menor unidade de medida de um vinhedo, de uma vinha. E este vinho é feito da casta Chardonnay, que é uma casta que não podia faltar de maneira nenhuma nesse pack, porque é a casta referência para vinhos brancos com madeira. É uma casta que é uma casta francesa, bastante usada na Borgonha e nomeadamente para vinhos com madeira. Mas são vinhos muito caros e, portanto, países ao redor do mundo todo tentam criar expressões dessa casta que tentam se assemelhar mais ou menos aos vinhos da Borgonha, e é este caso aqui. Portanto, temos aqui um vinho incrível, um vinho com a sua complexidade, com as suas características muito particulares do território onde é cultivado, mas com essas características expressas da Chardonnay com a sua afinidade com a madeira, mas por um preço muito mais vantajoso. Para harmonizar com esse vinho, eu recomendo pratos de porco assado, pratos com nata, uma pasta carbonara, por exemplo, um bacalhau com natas. Tudo isso vai muito bem. Seguindo com o Javier Sanz, fermentado em barrica Verdejo. Este vinho é um vinho de um produtor que se chama Javier Sanz, na zona de Rueda. Esse produtor é um produtor familiar, um dos mais antigos da região. É o produtor com a maior área de vinhas velhas de Rueda, muitas delas em pé franco. Não vou entrar nesse detalhe agora do que é pé franco, mas faremos um vídeo mais pra frente sobre esse tema, que é bastante interessante. Rueda é uma zona na Espanha que fica colada ali à região do Douro, conhecida pela vinificação de vinhos tintos. Ambas denominações de origem estão à beira do Rio Douro, que numa zona ali mais ou menos a 70 km ao norte de onde o Douro passa de Portugal para a Espanha. É uma zona de clima continental. E é conhecida pelos vinhos herbáceos e super frescos dessa casta que se chama Verdejo. São os vinhos que são encontrados em todos os bares de tapas da Espanha. São vinhos muito fáceis, muito feitos para consumo jovem, mas há vinhos que são feitos de uma maneira diferente. Em algumas zonas específicas de Rueda, nas chamadas zonas de ouro, que é onde está exatamente esse produtor, são zonas menos férteis, são zonas que equivalem a 6% da área de vinhas de Rueda, e que rendem vinhos com muito mais expressividade, e essa expressividade é ainda mais trabalhada quando existe a influência da barrica, como é o caso desse vinho aqui. A Verdejo, é importante dizer que não tem nada a ver com a nossa Verdelho e também não é a nossa Gouveio, mas é uma casta que, como nesse vinho aqui, com esses aromas da madeira, harmoniza muito bem com pratos à base de peixes grelhados, de carne firme, tipo robalo, ou vegetais na grelha. Tudo isso vai muito bem. Esse vinho é mesmo um achado, super importante provar um Verdejo com essas características, que não é tão fácil de encontrar, ainda mais a esse preço, recomendo. Terminamos então com um Château Raoult. Não podia faltar um vinho de Bordeaux nesse pack, de brancos com madeira, porque Bordeaux é uma região tradicionalmente, que faz tradicionalmente vinhos brancos com madeira. Este vinho é do Château Raoult, é um produtor que oferece excelente custo-benefício pelos vinhos. É um vinho que se propõe a fazer vinho à moda dos grandes chateaus de Bordeaux, mas com preço muito mais atrativo. Bordeaux é uma região de blends, portanto as castas desse vinho são Sauvignon Blanc e Semillon, maioria de Semillon. São duas castas que se complementam muito bem. Uma vem com um corpo mais untuoso, com frutas de caroço, e a outra vem com a sua acidez vibrante, que é o caso da Sauvignon Blanc.
Este vinho é feito mais especificamente em Grave, que é uma região no sudoeste de Bordeaux, conhecida pelo alto conteúdo de gravilha nos solos. E essa gravilha é importante porque permite a boa drenagem das águas. Bordeaux é uma região de clima atlântico, muito chuvoso, então é importante que os solos permitam essa drenagem para permitir que as uvas amadureçam adequadamente. Esse vinho tem aromas super interessantes das castas com as quais ele é feito, então tem aromas muito frutados, frutas de caroço da Semillon, tem aromas de ervas secas, esse caráter mais herbáceo da Sauvignon Blanc, tem as notas da madeira, tem a textura de boca da madeira, e por isso, para harmonizar, eu vou recomendar peixes assados com beurre blanc, por exemplo, ou um risoto de aspargos, também é uma ótima pedida. E assim terminamos o nosso pack sobre vinhos brancos com madeira. Espero que gostem e nos vemos na próxima. Tchau!